Uma boa tarde para você, que bom que nós estamos juntos mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus, nos seus princípios, nos seus ensinamentos e procurar aplicar esses princípios à nossa caminhada aqui na Terra, à nossa vida aqui na Terra. Porque se nós só ouvimos e não aplicamos, não terá eficácia, né? Esses princípios não terão eficácia na nossa vida, no nosso crescimento como pessoa, no nosso crescimento espiritual. Então, o objetivo é sempre esse: estudar a palavra, ler as escrituras e aplicar na nossa vida aqueles ensinamentos, aqueles princípios que temos aprendido através da palavra de Deus. Então, hoje, nós vamos refletir sobre um tema que eu intitulei Dons e Ministérios. Você já sabe qual é o seu? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para mim é muito claro que Deus, como Criador, e nós, como as suas criaturas, somos criação de Deus, Ele nos trouxe à existência, a esta terra, com algum dom para nós, aqui na nossa caminhada, contribuirmos com aquele dom que recebemos de uma forma útil, de uma forma eficaz, para que haja um crescimento na Igreja de Cristo. Então, a primeira leitura que eu recomendo a vocês, eu estou aqui com a minha Bíblia, eu recomendo a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala exatamente de dons e ministérios. E quem escreveu essa carta aos Coríntios foi o apóstolo Paulo, e a primeira coisa que ele nos diz e nos alerta, que está no verso 1, é o seguinte: preste atenção. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele está se preocupando em nos passar este conhecimento, que existem dons espirituais e que nós não devemos ignorar esses dons espirituais, porque esses dons são dados por Deus quando da nossa existência, e Ele espera um retorno de cada um de nós com respeito a esses dons que nós recebemos. Então, eu devo identificar o meu dom dado por Deus, você deve pedir essa revelação do seu dom dado por Deus e usar esse dom para a edificação da Igreja de Cristo. E no verso 4, o apóstolo Paulo diz: ora, os dons são diversos, são muitos, mas o Espírito é o mesmo. E aí esse detalhe é muito importante, porque apesar de haver dons diversos, porque há diferentes pessoas no corpo de Cristo, diferentes pessoas com uma individualidade, os dons são diversos, mas o Espírito deve ser o mesmo. O Espírito deve ser sempre o Espírito de Cristo, para que nós possamos nos conduzir de uma forma agradável a Deus, usando os nossos dons para a edificação da sua igreja. Então, o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que distribuiu esses dons no seu corpo. E no verso 5 ele diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Vamos pensar numa organização empresarial. Uma empresa que tem uma missão, uma meta a cumprir, tem a sua linha de atuação. E nós vemos nessa organização empresarial várias funções, pessoas que têm dons e conforme o seu perfil profissional, eles são alocados em diversas funções. Então, os serviços são muitos, mas o Senhor é o mesmo, é o dono da empresa. Então, nós temos o presidente,
o diretor, o gerente, o chefe, o subchefe, os funcionários, o pessoal da limpeza, a moça do cafezinho, cada um com uma função específica, juntos, procurando dar o melhor de si dentro daquele perfil empresarial que foi detectado em cada um, a tendência, a vocação, porque às vezes tem pessoas que não têm a vocação para ser um diretor, para dirigir pessoas, ou para dirigir negócios, empresariar. O outro tem uma vocação maior em executar tarefas. Então, em harmonia, todos esses dons vão contribuir para o crescimento da empresa e, consequentemente, o crescimento de seus funcionários e um fortalecimento dessa empresa dentro do mercado de trabalho. A Igreja de Cristo é a mesma coisa, o corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós temos muitos membros, mas o Espírito deve ser sempre o mesmo, o Espírito de Deus. Então, a nossa conduta diante dos dons que recebemos, ou de ministérios que fomos chamados, deve estar sempre alinhados com o Espírito de Deus, fazendo a vontade dele. E no verso 6, o apóstolo Paulo continua falando: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há diversidade nas realizações, né? Nós podemos realizar as coisas de uma forma muito pessoal, muito personalizada, mas é Deus que está operando em cada um de nós. Isso nós não podemos esquecer, porque se nós esquecermos deste detalhe, o orgulho e a soberba pode chegar ao nosso coração. E no verso 7 nós lemos: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então você está observando que essa organização chamada igreja, essa organização eclesiástica chamada igreja, nós podemos fazer uma analogia com uma organização empresarial que nós estamos habituados, né, a viver, a vivenciar na nossa caminhada, no nosso crescimento. Estudamos, nos formamos, vamos procurar emprego, nos inserimos numa empresa. Então, é uma analogia muito grande que nós podemos fazer, até facilita o nosso entendimento de como deve funcionar a Igreja de Cristo. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O fim deve ser sempre lucrativo, proveitoso, porque às vezes o fim é divisão de igrejas, é divisão é saída de ministérios, é saída de membros. Infelizmente, a Igreja de Cristo tem sofrido muito isso. Isso acontece também nas organizações empresariais, né, que às vezes nós vemos empresas se separando e criando uma nova pessoa jurídica, porque isso é do homem, né? São sentimentos nossos, ainda imperfeitos. Às vezes o orgulho sobe, a ambição, e acontece tudo isso. Mas na Igreja de Cristo também acontece, infelizmente. Continuando aqui, nós lemos: porque a um é dada mediante o Espírito, veja que tudo vem do Espírito, o Espírito de Deus, a palavra da sabedoria. Uns têm recebido palavra de sabedoria. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento. Isso são dons. A outro, no mesmo Espírito, é dada a fé. Você percebeu que tem pessoas na igreja que têm uma fé inabalável? Outras já vacilam um pouco diante de uma situação mais difícil? E a outro, no mesmo Espírito, foi dado dons de cura. Tem pessoas que recebem o dom da cura,
E ele impõe as mãos sobre os enfermos e cura em nome de Jesus. Mas sempre esses dons foram dados pelo mesmo Espírito. A unidade está aí. O mesmo Espírito distribuiu esses dons, mas cada um de nós devemos ter essa consciência que aquilo que recebemos, nós recebemos do Senhor. Não ache que é mérito seu, que é capacidade sua. Você pode ser uma pessoa diligente, estudiosa, dedicada, mas se você não entender que todos esses atributos que você tem vieram do Senhor, vai haver problemas mais na frente. Vai haver divisão, vai haver conflitos, vai haver confrontos. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que a igreja de Cristo também funciona desta forma. É uma diversidade de dons, uma diversidade de membros, mas o Espírito deve ser sempre o mesmo, o Espírito de Deus. Aí está a unidade está no Espírito. E a diversidade está nos dons e nos membros que compõem o corpo de Cristo. Então, a nossa reflexão hoje é exatamente para nós tomarmos essa consciência do funcionamento do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a sua igreja em toda a face da terra, forma o corpo de Cristo. Essa igreja é dividida por uma questão funcional em igrejas locais, como já vimos em um vídeo anterior sobre igreja local. Mas se nós olharmos numa visão macro, o corpo de Cristo são todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que querem caminhar com Ele, que querem obedecer aos seus ensinamentos, que querem aplicar os seus princípios, os princípios da palavra de Deus na sua vida. Essas pessoas estão inseridas, fazem parte do corpo de Cristo. E se nós ainda permanecermos nessa analogia do corpo de Cristo com o corpo humano, que é uma analogia muito simples e muito clara, nós vamos ver que o nosso corpo humano não é só olho, o nosso corpo humano não é só ouvido, não é só mão. Há uma diversidade de membros e de órgãos, cada um com uma função, para fazer com que este corpo humano funcione de uma forma perfeita, de uma forma adequada à nossa saúde e ao nosso desenvolvimento como seres humanos naturais. Então, o apóstolo Paulo, a partir do verso 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, ele faz uma analogia muito clara aqui. E ele diz o seguinte: o corpo não é um só membro, mas muitos. Não é assim no nosso corpo humano? Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, a nossa mão no nosso corpo humano, ela tem uma função. Ela executa tarefas. Ela abençoa. O nosso pé nos ajuda a caminhar. Tem outra função. Mas todos dois são membros do corpo humano. Então, dentro do corpo de Cristo, vamos ter várias funções. Aquele que tem uma visão maior, ele tem um dom que pode corresponder ao olho. Aquele que ouve a voz de Deus, que foi levantado para ser um profeta como Moisés, como Elias, como Isaías, ele pode ser comparado com o nosso ouvido. Ele está ouvindo de Deus. Aquele que presta um serviço, está sempre predisposto a servir na igreja,
usando as suas mãos, usando a sua energia, se dedicando, por exemplo, na limpeza, na arrumação, na decoração. Está usando, pode ser comparado analogicamente com as nossas mãos. Tem aqueles que têm uma fé muito forte, inabalável, que vai fortalecer outros que estão com a fé fraca. Então, esses... Olha que meu computador aqui, ele saiu da página, estou voltando. Este que tem a fé inabalável, ele vai sustentar o irmão que está ali do lado, com a fé vacilando, ele vai ajudar a levar aquela carga. Então, nós vemos dentro da igreja a importância de cada um de nós termos o nosso dom revelado e ajudar o outro a ter também essa consciência de como ele está inserido no corpo de Cristo através do dom que ele recebeu. Agora, é muito importante, depois dessa analogia que nós fizemos, entre o corpo de Cristo, o corpo humano, essa analogia que nós fizemos entre a organização eclesiástica, que é a igreja, com a organização empresarial, nós precisamos refletir sobre alguns pontos que eu vou começar a colocar agora. Você tem que ter, se você já teve a revelação do seu dom, ou se você recebeu algum ministério, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, você pode ter recebido algum ministério, você pode ter recebido até primeiro um dom, e com esse dom desenvolvido por você, pela sua consagração, pela sua dedicação, pelo seu desejo em servir a Cristo e a sua igreja, esse dom você pode chegar a desenvolver um ministério através desse dom que você recebeu. Agora, é importante que você tenha a revelação do seu dom ou do seu ministério, e é importante que você tenha a convicção de que você deve exercer esse dom ou esse ministério que você recebeu em prol da sua igreja local, procurando ajudar o corpo de Cristo no crescimento espiritual, para que todos, segundo a mesma fé, segundo o mesmo Espírito, possam alcançar uma plenitude maior em Cristo Jesus. Esse é o objetivo final. É nós alcançarmos cada vez mais uma plenitude maior em Cristo Jesus. E no livro de Atos, capítulo 6, de 1 a 4, vocês podem ler depois com mais calma, aqueles apóstolos que foram levantados com o ministério da palavra, eles fazem aqui uma observação que também serve para cada um de nós. Então, nós lemos o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, porque a palavra estava sendo disseminada, né? Isso depois da ascensão de Jesus ao céu, depois que os seus apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, e todo o ensinamento que eles já tinham recebido do próprio Jesus na caminhada de 3 anos e meio, ali junto com o mestre, absorvendo aqueles ensinamentos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a proclamar essa palavra. E por isso ia crescendo o número de discípulos, né? O número de pessoas que realmente estavam sendo tocadas por aquela palavra. E nessa passagem de Atos, que foi a época da igreja primitiva, haviam gregos ali presentes, envolvidos, haviam viúvas. Naquela época as viúvas não tinham quem sustentasse a elas. Geralmente a igreja é que apoiava os órfãos, as viúvas, sustentavam com mantimentos,
dava todo o apoio necessário. Era uma prática na época, porque naquela época, se a mulher ficava viúva, ela perdia realmente, ela não tinha nenhuma renda para se manter. E a igreja cumpriu esse papel. Então, houve uma murmuração dos gregos, que estavam ali recebendo também aquela palavra, contra os hebreus, que era o povo de Deus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério do dia a dia, do cotidiano. E os 12 apóstolos, então, convocaram uma multidão de discípulos que já estavam andando com eles, recebendo a palavra e aceitando a palavra. E esses 12 apóstolos disseram a eles: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Porque eles estavam fazendo este trabalho de servir à mesa, né? Para aquelas viúvas, para aquelas pessoas que estavam precisando desse serviço. Mas com isso, eles estavam se afastando do ministério da palavra. Eles tinham menos tempo para estudar, eles tinham menos tempo para se preparar, para levar a palavra e conquistar mais discípulos. Então, eles disseram a essa multidão de discípulos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio de servir as mesas, para que nós possamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, nós vemos aqui que a igreja não é só composta. A função da igreja não é só oração, não é só ministério da palavra, mas é também serviço, servir aqueles que necessitam, né? Às vezes de coisas básicas que não têm condição de obter. Mas eles que tinham o ministério da palavra e tinham essa responsabilidade sobre seus ombros, eles disseram: nós vamos ter que nos afastar desse serviço, mas nós queremos 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para fazer esse serviço. Então, essa convicção, cada um de nós temos que ter quando temos revelado o dom ou o ministério que recebemos do Senhor. Você não pode receber um dom, um ministério, um talento e não dar valor àquilo, e não se empenhar para usar este talento que você recebeu de uma forma útil, frutífera para a Igreja de Cristo. E nós temos aí a parábola dos talentos, que vocês podem ler depois e refletir, como o Senhor tratou com os seus servos, que distribuiu vários talentos, e aquele que não aplicou com medo, não fez frutificar aquele talento que ele recebeu, o servo disse que ele era um servo mau. Então, o dom, os talentos, o ministério que nós recebemos, nós temos obrigação, nós devemos ser prudentes em colocar ele a serviço da Igreja de Cristo. Em Atos capítulo 6 ainda, de 5 a 8, nós lemos que a igreja estava caminhando segundo o dom de cada membro. A igreja estava caminhando segundo o dom de cada membro que pertencia àquela igreja. E por isso ela crescia, está escrito, porque a igreja estava caminhando segundo o dom de cada membro e ela crescia. Esse parecer contentou a toda a multidão, quando os 12 resolveram realmente se posicionar naquilo que eles estavam sendo chamados na oração, no ministério da palavra, e delegou a outros aquele serviço de servir à mesa, de servir aquelas pessoas necessitadas.
Então a multidão apoiou e elegeram Estevão, inclusive, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e vários outros. E vamos lembrar que Estevão, se vocês acham que servir à mesa não é uma coisa assim muito digna, você preferia ser um orador, você preferia ser um pastor, um profeta, um apóstolo, não se engane com isso. Não deixe que essa mentalidade lhe envolva, lhe atinja, porque você vai ser eficiente no dom que você recebeu. Você não vai ser nunca eficiente no dom que o seu irmão recebeu. Você tem que ser eficiente no dom que você recebeu e Deus vai ser fiel a você, porque você está desempenhando o dom que você recebeu com diligência, com responsabilidade. E Estevão, inclusive, foi o primeiro mártir a morrer por Jesus Cristo. Ele não foi apóstolo, ele não foi profeta, mas ele foi o primeiro mártir. Ele viu os céus abertos. Ele teve uma atitude igual a Jesus. Quando viram aquelas pessoas apedrejando ele morreu apedrejado. Ele teve a mesma atitude que Jesus teve na cruz. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que essa atitude de Estevão, será que ele não ganhou um grande galardão diante de Deus, lá nos céus, por esse comportamento dele? Então, não queira nunca ter o dom ou o ministério do seu irmão. Procure ter essa revelação. Qual é o seu dom dado por Deus? Qual é o ministério, se você foi chamado a algum ministério? E procure desempenhar ele da forma mais diligente possível, da forma mais agradável a Deus, visando sempre o crescimento da Igreja de Cristo. E no verso 7 diz: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, esse que foi o primeiro mártir da igreja, cheio de fé e de poder, ele tinha poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, nós vemos aqui que o importante é que nós recebamos o nosso dom de uma forma convicta, de uma forma alegre. Procure servir a Igreja de Cristo através do dom que nós recebemos e o poder de Deus virá sobre nós e nós faremos prodígios. Então, nunca devemos desejar o dom que o irmão recebeu, mas cada um deve se colocar, se posicionar no corpo de Cristo conforme o dom e o ministério que recebeu. O apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, inclusive, ele estava presente quando Estevão estava sendo apedrejado e morto, e estava apoiando aquela situação, e depois ele se converteu de uma forma assim, da água para o vinho, se tornou um apóstolo dedicado, um apóstolo que se preocupava com a igreja de Cristo, com os irmãos, e mandava cartas para várias igrejas, fazendo exortações e levantando pessoas para o ministério. Ele tinha uma satisfação muito grande em cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu o ministério de apóstolo, como todos nós sabemos. E o fato de ser um apóstolo não significa que nós só teremos aquele título maravilhoso de ser um apóstolo de Cristo. Não, você vai sofrer muito por esse título. Você vai
ter que se doar muito, você vai ter que renunciar a muitas coisas para poder honrar esse título que você recebeu. Mas o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, verso 24, ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, vocês estão percebendo a postura do apóstolo Paulo? Ele tinha título de apóstolo. Ele podia se envaidecer. Ele podia se vangloriar. Mas ele disse que ele não tinha nem a vida dele por preciosa, que ele não fazia questão de mais nada. O que ele queria era cumprir com alegria a sua carreira cristã, e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E se você ler em 2 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 10, você vai ver, está registrado lá pelo Espírito Santo, a postura que um ministro de Cristo deve ter. É muito importante você ler isso. A postura, como você deve se conduzir. Né? Porque não é só ter o título, tem uma carga muito grande que vem atrás desse título. Em 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20, nos é dito que Deus estava em Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Deus estava nele, e ele veio exatamente com esse ministério de reconciliação, para levar o homem que tinha se separado de Deus, para se reconciliar de novo com o Pai. Então, Jesus veio com esse ministério de reconciliação. E se nós olharmos para a caminhada de Jesus, nós vamos ver quanto ele sofreu, quanto ele foi açoitado, denegrido na sua imagem, não foi reconhecido como o próprio Deus em forma humana. Ele recebeu esse ministério, mas ele sofreu muito por esse ministério. E por esse ministério ele foi levado à cruz e morreu na cruz, como um maldito. Então você veja que o ministério que nós recebemos, os dons que nós recebemos, se nós formos como o apóstolo Paulo, desempenhar ele com alegria e com o desejo realmente de cumprir com a vontade de Deus aqui na terra, através da nossa vida, nós vamos ter que passar por muitas coisas que Jesus passou, cumprindo o seu ministério de reconciliação, por muitas coisas que Paulo passou, cumprindo o seu ministério de apóstolo, que Pedro passou e que muitos outros. Então, a questão não é o título. Se você não recebeu um ministério determinado, não force para ter ele. Não queira ter ele, não deseje ter ele, porque atrás dele vem uma carga e vem um fardo grande, que Deus vai nos ajudar a carregar, mas tem que haver muita renúncia da nossa parte, muita consagração, muita dedicação, com alegria, com alegria. E o apóstolo Paulo, no seu ministério de apóstolo, ele sempre estava fazendo exortações. Aquelas pessoas que ele via que tinham recebido o ministério também. Na igreja de Colossenses, no capítulo 4, verso 6, no capítulo 4, verso 17, Paulo chama a atenção de Arquipo para cumprir com o ministério que recebeu. E faz recomendações à igreja dos Colossenses. Então, se nós pegarmos as cartas do apóstolo Paulo, que compõem uma grande parte do Novo Testamento, nós vamos ver a carga que ele tinha pela igreja de Cristo. A carga que ele tinha
pelos irmãos que receberam ministérios como ele. Ele recebeu um ministério de apóstolo, um ministério louvável, um título aos olhos humanos, né, muito nobre, mas se nós formos estudar a vida do apóstolo Paulo depois da sua conversão, nós vamos ver o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu pelo nome do Senhor Jesus. Uma outra observação e exortação que o apóstolo Paulo faz é sobre a palavra de um ministro. O ministro é uma pessoa humana que ainda tem imperfeições, às vezes, com certeza, todo o seu caráter ainda não está burilado por Deus, né? Não está polido por Deus. Cada um de nós temos uma área ainda fraca na nossa vida. Mas ele diz que a palavra do ministro, porque ele está tratando com pessoas, ele está tratando com ovelhas, ele está tentando levar aquelas ovelhas ao conhecimento de Deus, está tentando levar aquelas ovelhas a se inserir no corpo de Cristo, ajudando elas a identificar os seus dons, a identificar se alguma delas tem recebido algum ministério. Então, a palavra do ministro, segundo o apóstolo Paulo, deve ser sempre agradável. Deve ser temperada com sal. Uma comida bem temperada tem um sabor, né, que todos nós elogiamos. Se tiver pouco sal, nós reclamamos. Se tiver muito sal também, não é uma comida agradável. Mas uma comida temperada com sal, bem temperada, no seu ponto certo, é uma comida que todos elogiam, que todos saboreiam. Então ele diz que a palavra do ministro deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque nós, como ovelhas, muitas vezes fazemos perguntas que podem até irritar o pastor, pode até ofender o pastor, mas como ministros de Deus, nós precisamos sempre estar com domínio próprio, muito aguçado, e sempre procurar responder de uma forma agradável, uma forma temperada com sal, uma forma que vá levar aquela ovelha a um arrependimento, a um toque do Senhor, para que ela reflita as suas atitudes, aquele momento intempestivo que ela teve, e trazendo essa reflexão, o espírito de arrependimento pode vir sobre aquela pessoa e realmente transformar aquela vida. Então o apóstolo Paulo faz essa recomendação a todos aqueles que receberam ministérios, que foram chamados ao ministério. E ele sempre estava preocupado em chamar a atenção para aqueles que tinham recebido algum ministério, para que cumprisse o seu ministério. E na sua carta aos Colossenses ele diz: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Então a preocupação do apóstolo Paulo com os seus irmãos era que sempre cada um procurasse cumprir aquilo que recebeu do Senhor, aquele dom, aquele ministério, aquela dádiva que recebeu. Uma outra atitude que Paulo teve também nessa sua caminhada foi com relação a Timóteo, que foi seu filho espiritual. Ele exortou também a Timóteo a cumprir com seu ministério. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, de 3 a 5. E nós lemos o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempos mais difíceis do que esse que nós estamos passando, que a palavra de Deus não será suportada e seremos por isso perseguidos. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então haverá tempos, e esse tempo já chegou, em alguns lugares com mais
intensidade do que em outros, em que as pessoas vão renegar a sã doutrina e vão procurar doutores da lei segundo suas próprias concupiscências, para satisfazer seus próprios pecados. E essas pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas são coisas que não são verdadeiras, né? Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sóbrio. Não perca o seu domínio próprio. Não se deixe levar por uma palavra dura que veio contra você. Seja sóbrio. Foi essa a recomendação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Isso vale também se você trabalha numa empresa. Seja sempre sóbrio. Procure controlar suas emoções. Tenha domínio próprio. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sofra as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, essa exortação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, ele está nos dando hoje também, porque as cartas dele são cartas vivas, né? Que até hoje nos alimentam, nos exortam, nos consolam. E cada um de nós, em relação ao nosso irmão, ou cada ministro, em relação ao seu rebanho, deve ter essa preocupação de procurar ajudar. Se ele identifica o ministério em um membro, procurar contribuir para que aquele membro exerça com eficácia esse ministério que recebeu para o crescimento do corpo de Cristo. E os dons distribuídos pelo mesmo Espírito, pelo Espírito de Deus, a cada membro do corpo, também devem serem praticados segundo o Espírito de Deus para o crescimento da Igreja de Cristo. Um outro alerta que Paulo dá a Timóteo está em 1 Timóteo 4, de 14 a 16. Ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo está colocando um alerta sobre a vida de Timóteo, o ministério que ele recebeu, a conduta dele e a responsabilidade que está sobre ele, naquele dom que ele recebeu do Senhor. Numa empresa também, isso é uma analogia muito boa de ser feita, né? Se você almeja um cargo maior e ainda não conquistou, não force, você vai, se for da vontade de Deus, se for para o seu bem, o bem da sua família, você será promovido, você será reconhecido. O importante é que aonde você esteja, você faça as coisas com eficácia, trazendo um retorno positivo para o seu chefe, para o seu superior, para aquela empresa que você está trabalhando. Isso vale também para a família. Você, como filho, tem uma eficácia como filho, um desempenho, um bom desempenho como filho, como esposa. Procure conhecer biblicamente qual deve ser a conduta de uma esposa. Como marido, seja também eficiente e eficaz na sua família, como cabeça da família, que é o marido. Em Tiago 1,17, nós vemos uma coisa aqui também que merece uma reflexão. Porque um dom é uma dádiva, é um presente de Deus. Não é nada seu. Não acho que é seu, porque não é. É um dom dado por Deus. E em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e
todo dom perfeito vem do alto. Se você acredita na Bíblia, se você acredita que essas palavras que estão registradas na Bíblia foram registradas por homens, mas que receberam a unção do Espírito Santo, ou seja, são palavras divinas, ele está dizendo isso, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, nós podemos concluir algumas coisas, né, sobre essa reflexão. E a primeira delas que eu coloquei aqui é: o que é um dom? O dom é um presente, é uma dádiva. E quando nós somos salvos, nós recebemos o maior presente, o maior dom, a maior dádiva, que é receber o dom de Deus, que é Cristo Jesus. Quando você é salvo, quando você começa a fazer parte do corpo de Cristo, você está recebendo o maior dom que você deve desejar, que é a vida de Cristo em você, que vem ainda pequenininha como uma semente, mas dependendo da sua consagração, ela vai crescendo e vai tomando conta de todo o seu ser. Então, esse é o maior dom, a maior dádiva. O dom de Deus é a vida de Cristo em nós. Então, com essa reflexão, eu quero te levar a você buscar de Deus. Qual foi o dom que Ele te deu? Se você já tem essa revelação, procure usar em função, em prol, em benefício da Igreja de Cristo. Use o seu dom, use o seu ministério para edificar o corpo de Cristo. Porque nós só vamos mudar esta terra, esse caos que nós estamos vivendo, se nós formos edificados em Cristo Jesus. Aí nós vamos receber poder, como Estevão recebeu, e vamos fazer prodígios, como Estevão também fez, através do poder de Deus. Eu te recomendo que você leia e reflita e medite na parábola dos talentos, porque ali é uma parábola que tem tudo a ver com isso que nós estamos refletindo agora. Veja que foram distribuídos talentos ali. Alguns multiplicaram cada um em uma proporção e teve um que ficou com medo e simplesmente escondeu o dinheiro e não fez nada com ele. E o que foi que o Senhor daquele servo disse para ele? Então, reflita nessa parábola dos talentos e procure, diante de Deus, se você não tem o seu dom revelado, saber dele: eu fui criado para quê? Senhor, tu me trouxeste a existência nessa terra com que finalidade? Porque essa terra, Deus não faz nada em vão. Ele não te criou em vão. Ele te criou com um propósito divino. Divino. Uma outra conclusão que nós podemos tirar é que nós somos um membro útil e necessário na nossa igreja local. Cada um de nós é um membro útil e necessário. Em algum momento, Deus vai te usar de uma forma surpreendente, independente do seu dom, independente se você foi chamado ao ministério ou não. Então, cada um de nós temos uma importância diante de Deus. Um outro ponto que nós podemos concluir, até pela nossa vivência, é que na igreja nós temos a oportunidade de praticar esses dons, de praticar aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Podemos errar algumas vezes, isso vai acontecer. Mas se estamos inseridos no corpo de Cristo, nós vamos errar e nós vamos receber ajuda para corrigir aquele erro e não repetir. Por isso é importante estarmos sempre em comunhão, congregando e crescendo em Cristo Jesus, de uma forma harmônica, um ajudando o outro, conforme o dom que cada um recebeu. Uma outra conclusão que nós podemos tirar é que o dom que você recebeu, se você desenvolveu ele,
Ele pode até se tornar um ministério. Lembre que o Senhor estabeleceu 5 ministérios para a edificação do corpo. Mais uma vez vou falar: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios, está escrito na Bíblia, para a edificação do corpo de Cristo. Uma outra conclusão: os dons são diversos. Isso mostra a diversidade que há na Igreja de Cristo. Nós não somos pessoas padronizadas. Deus não fez ninguém padronizado. Ele deu uma individualidade a cada um. E os dons são diversos. Então, são muitos membros com diversidades de dons e ministérios em uma unidade. Qual é a unidade? Cristo Jesus. Cristo é o cabeça. A unidade deve sempre convergir para Cristo. Para você exercer o seu dom, para você exercer seu ministério, você deve sempre convergir a Cristo, buscando essa unidade. Os dons são diversos, mas o Espírito deve ser o mesmo. Porque quando o Espírito não é o mesmo, vai causar divisão na igreja, não tenha dúvida. Se você vai disputar lugar, espaço com o seu irmão, você está com o espírito errado e vai causar divisão na igreja. A divisão na igreja geralmente se dá por doutrinas, por preferências e por metas pessoais. Então, tenhamos cuidado com isso. Vamos buscar a doutrina sã, a doutrina pura. Vamos deixar de ter preferências pessoais e metas pessoais, mas vamos ouvir de Deus o que Ele tem para cada um de nós. E a última conclusão é que um ministério nunca deve dividir, mas sempre edificar. Um ministério nunca deve dividir, mas sempre edificar. Quando eu falo de ministério, já são pessoas que alcançaram um nível de maturidade maior. Estão, por isso, preparadas para serem mais afligidas, para sofrerem mais, para suportarem mais o outro, para tolerarem mais o outro. Então, dentro dessa maturidade espiritual, o ministério nunca deve dividir a igreja, mas deve sempre edificar. Infelizmente, o que nós vemos no mundo com relação à Igreja de Cristo é que está sempre ocorrendo divisões. Cada um tem seus motivos, suas justificativas, mas a esperança é que Jesus voltará e nós estamos aguardando ansiosamente essa volta, a segunda vinda de Cristo, para formar a sua igreja glorificada e sem mácula, que reinará com ele durante o milênio. Então, eu desejo que você seja abençoado por Deus e atuante no dom ou ministério que recebeu, a fim de você contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, em toda a face da terra. Então, eu quero me despedir com essa bênção sobre a sua vida e que Deus realmente traga à luz o seu dom, o seu ministério, para que você possa atuar nessa terra, segundo os princípios divinos. Atuar na sua empresa, na sua família, na sua comunidade, no seu condomínio, segundo o dom que você recebeu. Então, que Deus abençoe a vocês, a todos nós, com essa revelação e que possamos cada vez mais edificar o corpo de Cristo com aquilo que temos recebido do Senhor. Até outro momento, eu aguardo você.